Começa agora o programa Espaço Unisanta. Fique com a gente. Ex-aluno da Unisanta e editor do Santa Portal é o convidado do Cá Entre Nós dessa semana. Ele é um ex-aluno da Unisanta. Durante 7 anos trabalhou na assessoria de imprensa do Santos Futebol Clube e hoje é editor do Santa Portal. No Cá Entre Nós de hoje você confere o bate-papo com Juan Real. Eu escolhi jornalismo porque eu era muito fã de 2 caras, o Hermano Henning, que hoje apresenta jornal, e do Paulo Henrique Amorim. Eu gostava da forma que eles faziam reportagem na televisão, aquela coisa deles estarem sempre viajando. Isso daí me chamava muito a atenção e foi daí que eu falei, não, eu vou fazer jornalismo, mas assim, eu queria ser repórter de TV. Eu entrei no jornalismo para ser repórter de TV. Antes de terminar o primeiro semestre, na minha época a faculdade era anual ainda, mas assim, 6 meses de faculdade, a coisa que eu menos gostava na faculdade era a TV. Isso porque a gente ainda estava na teoria. Eu peguei um gosto muito grande por jornal, da questão de diagramação mesmo, daquela questão impressa, de você ver o texto publicado. E eu mudei meu foco e a minha carreira dentro da própria faculdade foi para o lado da assessoria de imprensa. E com esporte, um negócio que eu não gostava. Eu nunca gostei de esporte, até um amigo meu, que é amigo até hoje, a gente tem contato diário, assim, um colega mesmo, que também é jornalista, e ele falou, cara, você não gosta de futebol, pois teu trabalho vai ser com futebol. E dito e feito, eu arrumei um estágio dentro do futebol e minha carreira está ligada ao esporte até hoje. O que me marca na faculdade são as coberturas. Fiz 3 anos de Jornal dos Jogos. Eu estava escalado para fazer um dia, mas eu nunca ia só um dia, eu sempre ia em todos os fechamentos. Inclusive o primeiro ano que eu fiz o Jornal dos Jogos foi o mais legal, porque cada professor fazia um dia de fechamento. Então você viam todos os professores que eu ainda ia ter aula, porque eu estava no 2º ano e eram os professores do 4º ano. E era divertido porque a gente fazia na lousa um deadline, então cada dia um professor disputava com o outro qual que terminava mais cedo o fechamento do jornal naquele dia. Em julho na faculdade teve um simpósio de biologia. E a minha irmã e meu primo faziam biologia, eu tinha muito contato com esse povo da biologia. E o Patela e o Chalub ficavam na mesma sala até, na época, que era aqui no Bloco B. E eu conversando com os organizadores do simpósio, a gente bolou um jornal para aquilo, a gente fez a cobertura do simpósio, eram notícias do simpósio. Foi no meio das férias de julho, quer dizer, tudo vazio aqui na faculdade, só a gente passou uma semana aqui. E como eu morava em Bertioga, até tinha família em Santos na época, mas sim, eu dormia na faculdade com o povo que organizava aquilo lá. E depois no 3º ano a mesma coisa, o jornal foi muito legal, que aí eu já assumi o jornal como editor, porque até então no 2º ano tinha o povo do 4º, no 3º ano ninguém do 4º ano queria fazer. E aí eu junto com a Márcia Oquida e com o Márcio Calafiori fui editor, foi quando a gente lançou a ideia de fazer o jornal diagramado todo ao contrário, que era para o cara ficar lendo o jornal e girando. E aí a gente fez aquilo contra a vontade de todo mundo, tinha uns alunos da minha classe que ficavam revoltados, cara, eu vou ler o jornal, vou ficar enjoado, que eu tô girando. Eu tenho um carinho muito grande pela faculdade, porque eu aproveitei a faculdade. Na verdade não existia imprensa, não existia um departamento de imprensa no Santos. E a gente, o Aldo, e eram 3 estagiários. E a gente montou todo o departamento lá. Então, na verdade, a gente começou a fazer o que hoje é a estrutura de assessoria de imprensa lá, começou com a gente. Então, fazia a cobertura básica, né? Existia o Valmir Lopes, que era o assessor de imprensa que ficava com a equipe de futebol, e a gente fazia a parte burocrática dentro do Santos. Então, a gente começou a dar atenção para os esportes olímpicos, para os próprios atos que aconteciam de presidência, de questão de apresentação de atleta, fazer todo esse material. Foi quando o site do Santos começou a tomar corpo, terminou em 2003. Na verdade, assim, era uma empresa terceirizada que era contratada pelo Santos, eu trabalhava para essa empresa. Essa empresa contratou os 3 estagiários que tinham se formado, os 3 eram da mesma época, eu, a Marcela e o Felipe. E na época, eu falo bem espanhol, porque meu pai é espanhol, minha avó era espanhola, então é uma língua pátria para mim. E eu tinha a vacina de febre amarela também, passaporte, tinha tudo. Na primeira viagem do Santos para Libertadores em 2004, arrumaram um jeito lá, inventaram que o Leomir não ia poder ir, acho que ele não tinha passaporte, ninguém contou que ele tinha que tirar, quer dizer, deram um jeito. E aí ligaram pro Aldo, que era o chefe, Aldo, precisamos de um assessor para levar, porque o Leomir não pode ir, que ele não tem passaporte, o único preparado era eu.
E na época, o Felipe, que trabalhava comigo, ele adorava futebol, jogava futebol, tudo que o Valmir precisava, era o Felipe que sempre ia pro CT, porque era um cara que respirava futebol. Eu não gostava de futebol, meu negócio é moto, cinema, não tem nada a ver. E eu acabei indo viajar por causa dessas condições. E aí eu fui, a primeira viagem foi para Cochabamba, na Bolívia, foi uma experiência completamente nova para mim. O Leão com aquela fama dele, não gosta de imprensa. Eu como assessor de imprensa, um garoto, cheirando a leite, em 2004, tinha 23 anos ainda. Lá fui eu para aquela aventura e aí cheguei lá no estádio onde ia ter o treino do Santos, aí eu lá, né, na minha, conversando, batendo papo com a imprensa, porque aí para mim falar, para eu conversar ali era tranquilo, né? Então eu tava batendo papo, aí me chamou o coordenador de futebol, o Evaldo, um grande amigo meu hoje em dia. Aí ele falou assim, cara, o Leão vai dar entrevista depois, você já preparou tudo aí e tal? E esse Evaldo é muito sarrista e ele é difícil de confiar nas pessoas, então de começo ele quer te acabar contigo. Falou, não, eu tô esperando, quando ele vier, eu já conversei com o pessoal da imprensa, não pôs o nome, não. Ele fazia assim, meu Deus, o Leão vai te matar, então vou lá no campo falar com ele. Não, você não pode entrar no campo. Eu falei, nossa, é hoje. Aí ele foi lá pro campo conversar com o Leão, daqui a pouco ele volta, ó, o Leão quer que você coloque o banner, coloque uma mesa e uma cadeira para ele sentar, uma pergunta a cada repórter, não é para os repórteres chegarem perto dele, tem que pôr os microfones na mesa. Eu peguei, fui, resolvi tudo. Quando o Leão chegou, ele ficou impressionado com aquilo. Aí tava tudo lá certinho, pá, comandando o pessoal da Bolívia, tal, entrevista, e o segurança simpatizou comigo, o Evandro, cara, gente boa, falou assim, Juan, eu conheço bem o Leão, quando eu ver que ele já tá pronto para terminar a entrevista, eu te faço um positivo sem interrompe. Terminou, ele falou, o cara fez assim, eu já acabei com a entrevista, tá, não sei o que, ainda naquele dia, os meninos ainda não estavam tão, assim, difundidos, o Diego Robinho, ainda levei os dois para falar. Bom, cheguei no hotel, o Leão ficou doido, falou, agradeceu, falou, pô, parabéns, garoto, gostei de ver, não sei o quê. Por fim, eles cismaram comigo e foi assim que eu fui ficando. Para mim foi outra novidade. E o único que eu achei muito parecido era a questão da dedicação física, trabalhar numa campanha ao lado do candidato exige uma dedicação ali junto com ele, então você anda muito. Eu conheci todos os morros de Santos, locais de Santos que eu não tinha a mínima ideia. Teve um dia que a campanha ela caminhou de um morro até o outro, desceu, quer dizer, a gente deu uma volta, então ele envolve essa questão física, né? E assim, a campanha, eu não me envolvia tanto com a parte da imprensa, fazia mais a parte da cobertura do candidato. Então, para mim também foi uma experiência bem bacana, porque eu passei a trabalhar não como assessor de imprensa, e sim fazendo reportagem, porque eu estava ali acompanhando o candidato para fazer a cobertura do dia a dia do candidato, né? E não para assessorá-lo com qualquer situação. Foi uma lição para mim também, assim, foi uma lição bem legal. Eu sei que eu sou capaz de fazer esse serviço, eu posso melhorar demais e eu não vou me envolver tanto. Foi esse um bom aprendizado também, essa questão política. Meu pai não é um cara que veste a camisa das coisas, assim, mas o que ele gosta ele passou para os filhos, e os filhos é que se tornaram fanáticos nas coisas, né? E assim, meu pai sempre gostou muito de mar, de moto, de filme, cada um dos filhos, que eu tenho mais 2 irmãos, cada um gosta mais de uma coisa do que o outro. E então cinema é dessa coisa desde pequeno. E aí eu comecei a assistir cinema, comecei a ler sobre cinema, aí comecei a escutar opiniões sobre cinema. Hoje eu gosto de dar as minhas próprias opiniões sobre cinema. Eu identifico as pessoas pelo cinema. Quando conheço uma pessoa nova, eu pergunto que filme ela gosta. O filme que ela falar, eu mais ou menos na minha cabeça, aí eu tô falando, né, que eu descrevo a pessoa, descrevo ela pra mim. Moto também, meu pai e minha mãe era Maria Gasolina do meu pai, aquela coisa toda, então já veio no DNA já, eu fui concebido com esse negócio da moto. É um veículo para mim, eu enxergo moto como veículo e como escape, assim, quando eu tô muito nervoso eu gosto de viajar de moto, porque quando eu paro para pensar, o bom da moto, ninguém fala com você na moto. Atualmente vem intercomunicador que você põe no capacete, eu suporto aquilo, porque a moto é para eu ficar lá com os meus pensamentos. Amo pilotar. Consegui realizar um sonho em 2010 que foi ir até o Chile de moto, foi um grande momento, assim, mas eu faço diversas viagens curtas, mas eu tô sempre andando de moto e é o meu veículo do dia a dia também. E questão musical, não que eu seja um grande fanático, né? Eu gosto de ir nos shows do Iron Maiden, eu não vou em todo show de rock que tem por aí, mas Iron Maiden desde 2001 eles vêm pro Brasil, eu fui em todos os shows, inclusive fui de moto no Rio de Janeiro para ir no Rock in Rio, que aí liga uma coisa na outra.
aceitei esse desafio mesmo de comandar esse portal, que é um site dedicado à região da Baixada Santista, só que assim, a internet ela não pode ser dedicada a uma coisa só. Se você, acima de tudo, trabalha com notícias, você não pode ignorar certas coisas, tá? Você vai priorizar Santos, vai priorizar São Vicente, Cubatão, mas o primeiro dia que eu vim aqui no Santa Portal, o Obama estava sendo eleito nos Estados Unidos. Eu acho que isso daí é válido para qualquer situação. Já que nós temos os Estados Unidos como uma grande potência mundial e todo brasileiro sabe o que é um americano, não interessa o americano não sabe o que é um brasileiro, mas nós sabemos. Aquilo é do interesse. Eu acho que fica até feio você entrar no site de notícia e não ter aquilo, mesmo que seja algo regionalizado. Outra coisa que eu decidi fazer no portal é acompanhar o futebol. Nós temos 4 grandes clubes em São Paulo, eu não posso ignorar os demais só por causa do Santos, que nós estamos em Santos e a terra do Santos, mas em Santos existem outros torcedores de outros clubes, então a gente tem que tratar os 4 grandes de São Paulo. Aí extrapolar isso já é muito. A internet não tem uma fórmula ainda, você tem que se adaptar ao que está vindo. Agora nós estamos trabalhando em cima das redes sociais. Uma outra coisa muito boa que aconteceu na transmissão do Carnaval, que o Santa Portal acompanhou lá em loco, tudo, a nossa página, a fanpage no Facebook, subiu de 500 likes para 1.100, praticamente, quase 1.100. O que acontece? Todo o texto que a gente posta no site, que divulga na nossa fanpage, nós temos um retorno de acesso maior, porque as pessoas, mais pessoas nos seguem, mais pessoas clicam na página, e é assim que a gente tem que trabalhar a internet. Não tem uma fórmula, a fórmula atual é essa que nós vamos seguir. A internet, as pessoas falavam que ela ia matar tudo, só ia sobrar a internet no mundo. Na verdade, o que vai existir é um pouco mais de união das mídias. Só que hoje a internet ela é utilizada para divulgar todas as outras mídias. A internet ela não mata a rádio, ela divulga a rádio. Graças à internet você escuta a rádio no mundo inteiro. Eu não sou, por exemplo, um as de jornalismo, eu não sou aquele Clark Kent sem a roupa de super-homem, que era um cara fantástico, aquele exemplo de jornalista. Mas eu sou muito dedicado no que eu faço. E eu não fico muito nervoso quando eu erro. Quando eu erro, eu vou atrás de saber como é que para consertar, para nunca mais errar aquilo. E eu acho que isso daí me faz um bom profissional.